Olá, gente, tudo bem? Boa noite a todos, espero que vocês estejam todos bem. Então vamos dar prosseguimento hoje a mais uma aula do ESD 1, né? Então hoje vamos falar sobre os reinos da natureza, a evolução do princípio inteligente nos reinos mineral, vegetal, animal e hominal. Então, primeiramente vamos fazer uma oração, tá? Podem fechar os olhos se quiserem. Obrigada, Jesus, nosso querido Mestre, por mais esta oportunidade de estarmos aqui, mesmo que virtualmente, estamos juntos em pensamento para essa aula, para esse aprendizado de assuntos relevantes para nós em relação à doutrina espírita. Nos ajude no nosso discernimento para que possamos captar as mensagens principais e, com certeza, quanto mais aprendizado, quanto mais conhecimento nós tivermos, mais subsídios para a nossa evolução moral e intelectual nós teremos sempre. Nos abençoe, nos proteja, que essa aula hoje seja muito proveitosa para todos nós. Que assim seja. Então, meus amigos, eu estou à disposição de vocês, tá bom? Pelo WhatsApp, caso vocês tenham alguma dúvida ou caso queiram comentar alguma coisa, tá certo? Então, vamos lá. Deixa eu tentar passar aqui. Então, antes da gente entrar no assunto dos reinos, né, propriamente dito, vamos lembrar dos pressupostos espíritas, que são itens muito importantes para que nós possamos prosseguir, né, em qualquer assunto em relação à nossa doutrina. Então, o primeiro pressuposto espírita, né, o fundamental, é aquele que nós temos sempre que ter em mente, é que Deus criou tudo que há no universo, né? Deus é o supremo criador de todas as coisas. E Deus criou, além de todas as coisas visíveis e invisíveis, Deus criou os espíritos, tá? Os espíritos foram criados simples e ignorantes, né? Todos nós nascemos simples e ignorantes. Nascemos, que eu digo assim, do ponto de vista espiritual, né? Fomos criados simples e ignorantes, com tendências individuais, né, para o bem ou para o mal, conforme nossas ações. E todos nós um dia seremos perfeitos, né? Temos determinação de nos tornarmos perfeitos. Vai durar milênios, né, essa transição para chegarmos à perfeição, mas um dia chegaremos lá. O progresso é sempre compulsório, então podemos estacionar por algum tempo, mas a vida nos impulsionará para o desenvolvimento ulterior. Então, regredir, nós nunca regredimos, tá? Nós podemos até ficar um tempo, longo ou curto, dependendo de nossas ações, né? Podemos ficar um tempo estacionados naquele mesmo grau de evolução espiritual. Mas vai chegar uma hora que nós vamos ser impulsionados para um desenvolvimento, para tomarmos rumo, né, no desenvolvimento para chegarmos à perfeição. Então a gente sempre melhora, tá? Então, em relação à divisão da natureza, existem dois pontos de vista, né? Do ponto de vista material e do ponto de vista moral. Né? Então, sob o ponto de vista material, essa divisão da natureza é mais simples, digamos assim, é mais sucinta. Né? É dividida apenas em dois ramos, o de seres orgânicos, que são aqueles seres que têm vida, e o de seres inorgânicos, que são os seres sem vida. Né? Então é uma coisa muito vaga, né? Digamos assim. Sob a luz da doutrina espírita, nós dividimos a natureza sob o ponto de vista moral. Né? Então, em 4 reinos: o reino mineral, o reino vegetal, o reino animal e o reino hominal. Então, o princípio inteligente sempre passa por todos esses reinos até chegar no reino hominal, que a gente só pode dizer que existe um espírito quando estamos no reino hominal. Né? Então, o princípio inteligente sofre as transformações, né, no plano espiritual, para se tornar espírito quando chega no reino nominal. Mas todos os reinos são importantes para a evolução do princípio inteligente, para o aprimoramento do princípio inteligente, até chegar sob digamos assim, a denominação de espírito. Tá? Vamos lá. Então,
Deus criou o princípio inteligente destinado a realizar, através da evolução, a assimilação do conhecimento, chegando ao discernimento e à razão na fase hominal, quando então passa a ser denominado espírito, posto que já se reveste de características especiais. Então, lembrem, né, que vocês estudaram nas aulas passadas que existe o princípio material, né, o princípio inteligente, que a gente pode chamar também de princípio espiritual, e acima de tudo, Deus. Então a gente está falando aqui do princípio inteligente, né, o princípio espiritual, que foi criado por Deus, né, como Deus criou todas as coisas, também criou o princípio inteligente, e através da evolução vai assimilando conhecimentos, novos aprendizados, né, vai se aprimorando até que chega no reino nominal, que vai adquirir o discernimento, e aí esse princípio inteligente a gente não chama mais de princípio inteligente, aí já se torna espírito, né, com características inerentes ao espírito. Existem alguns ramos, né, alguma literatura da doutrina espírita, que às vezes chamam o princípio inteligente de espírito, com letra minúscula, e quando é o espírito propriamente dito mesmo, que acontece a partir do reino nominal, coloca o E de espírito com letra maiúscula, né? Mas a nível de facilitação, e geralmente hoje em dia só é chamado de espírito, nós tratamos, né, como espírito somente nos homens, né? Nos animais e nos outros reinos da natureza, a gente trata como princípio inteligente, tá? Então, o princípio inteligente, ele estagia em todos os reinos, né? Começando no mineral e indo até o nominal, extraindo de cada um deles os subsídios necessários para a sua evolução. O princípio inteligente, distinto do princípio material, se individualiza e se elabora pelos diversos graus dos reinos da natureza. Então, o princípio inteligente vai estagiar, ou seja, a cada reino da natureza que ele vai passando, começando pelo reino mineral, aí depois passando por reino vegetal, depois o reino animal e finalmente o reino nominal. Então, em cada reino da natureza pelo qual o princípio inteligente passa, vai adquirindo um amadurecimento, aprimoramento, adquirindo aprendizado para poder se aprimorar, se moldar de uma forma cada vez mais perfeita, né, entre aspas, perfeita, que eu estou dizendo uma perfeição relativa, né, cada vez, digamos assim, mais aprimorada para chegar à fase de espírito propriamente dito, que seria no reino nominal. Então, cada vez que passa num reino, esse princípio inteligente vai adquirindo novos aprendizados, vai adquirindo novas, digamos assim, habilidades, tá? E esses subsídios, né, essas coisas adquiridas em cada reino pelo princípio inteligente, é necessário para a evolução. Então, por exemplo, quando o princípio inteligente estagia no reino mineral, por exemplo, demora milênios nesse reino, mas a cada vez que passa o princípio inteligente por um novo ser, digamos assim, do reino mineral, vai ficando mais aprimorado, né? Aquela função que ele adquiriu no início vai se aprimorando mais até que chega num ponto que tem as condições necessárias para evoluir para o outro reino. Foi clara? Tá? Então, lembrando sempre, o princípio inteligente é uma coisa, o princípio material é outra coisa. Tá bom? Então, esse princípio inteligente, à medida que vai passando pelos reinos, ele vai se individualizando cada vez mais, mas por que a gente só pode chamar de espírito quando chega no reino nominal? É porque a partir do momento que nós chegamos no reino nominal, é que existe a consciência daquele ser como ele próprio, né? Em relação aos outros reinos, isso não existe. Existe uma certa individualização que vai melhorando, vai aumentando à medida que o ser, o princípio inteligente, vai passando pelos reinos. Mas é uma individualização relativa, que vai se aprimorando nos diversos graus desses reinos da natureza, tá bom? Até uma individualização completa, que seria no reino nominal, tá? Então, tudo se encadeia na natureza, né? Desde o átomo até o arcanjo. Ou seja,
O princípio inteligente, ele vai estagiando, e um estágio num reino ajuda a evolução para o próximo estágio, na evolução para o próximo estágio. Então tudo se encadeia, né? Nós não somos assim jogados na natureza já como seres humanos, ou um animalzinho não é jogado na natureza já como animalzinho, não. Aquele princípio inteligente, né, que está naquele ser, já teve uma longa história, digamos assim, de progresso em vários reinos da natureza para se aprimorar até chegarmos, né, daqui muito e muito tempo, ao último reino da natureza, que é o reino angélico, tá bom? Mas tudo se encadeia. Uma coisa está sempre relacionada com a outra. Então, a teoria doutrinária da criação dos seres revela o processo evolutivo a partir do reino mineral até o hominal, né? O que a gente estuda na ontogênese espírita. Essa teoria de evolução é mais audaciosa que a de Darwin, com certeza, porque na teoria de evolução de Darwin não era visto esse aprimoramento do ponto de vista do princípio inteligente, né? Era pensado só, por exemplo, os insetos evoluíam conforme digamos que as necessidades do ambiente, né? E os seres humanos mutavam, faziam suas mutações conforme as necessidades do ambiente. Mas nunca foi estudado nas ciências comuns, né, que seguem a teoria de Darwin, sobre como os reinos se relacionam entre si, né? Relação, por exemplo, de reino mineral com reino vegetal, com reino animal. Então isso é visto na ontogênese espírita, né? Então por isso que o Herculano Pires citou aqui que é uma teoria mais audaciosa, ou seja, visto de uma forma mais ampla, né? Esse estudo sobre a evolução dos seres. E Leon Denis falou, bem interessante essa frase aqui: a alma dorme na pedra, sonha no vegetal, agita-se no animal e acorda no homem. Ou seja, aqui ele está falando de uma forma bem poética, né, digamos assim, sobre a evolução dos reinos até chegar ao reino hominal, né? Pedra, que seria reino mineral, né, vegetal, animal e homem, né? Vai progredindo cada vez mais a sua individualização, vai se aprimorando cada vez mais, né? Em cada uma dessas fases existe uma zona intermediária, como se pode verificar nos estudos científicos. Ou seja, do reino mineral para o reino vegetal existe uma zona intermediária, ou seja, o último vegetal, né? Digamos que para passar já para o próximo reino, que é o reino animal, o último vegetal é bem mais evoluído do que o primeiro vegetal, no qual o princípio inteligente estagiou. Vocês estão entendendo? Então, por exemplo, quando o princípio inteligente está estagiando, né, passando pelo reino animal, por exemplo, na primeira vez que ele está passando no reino animal, até a última vez que ele está passando no reino animal, existe um progresso muito grande, né? A individualização vai progredindo paulatinamente até que pode passar para o próximo reino. Ou seja, só passa de um reino para outro quando já está, digamos que, maduro o suficiente para ir para o outro reino. Mas geralmente passa muitos séculos, milênios até, esse princípio inteligente estagiando em cada reino. Então vamos falar agora individualmente sobre o reino mineral, tá? Então, de que é constituído o reino mineral? É constituído de matéria inerte, né? São substâncias químicas, né, que se unem entre si, que se agregam entre si e formam digamos, um objeto, uma matéria, né? Constituída de matéria inerte, ou seja, não tem vitalidade nessa matéria. Né? Porque não vitalidade, ou seja, não existe, vocês lembram do fluido vital? Então ainda não tem fluido vital no reino mineral, né? Ele possui força mecânica, né? Como eu falei, não tem vitalidade, não tem movimentos próprios, então os minerais eles são imóveis, né? Formado pela agregação da matéria. Então para isso que serve o nosso estágio no reino mineral.
para nós aprendermos ali a atração entre as moléculas, né? A agregação da matéria, que é uma coisa muito importante para podermos prosseguir para os outros reinos, né? Então, a característica básica do reino mineral é a atração. E qual que é a intermediação do reino mineral com o reino vegetal? Ou seja, qual é aquele ponto, né, onde termina um e começa outro? Os estudos mostraram que é a geração espontânea dos vírus nas estruturas cristalinas. Isso seria a intermediação, meio que a transição entre o reino vegetal, entre o reino mineral para o reino vegetal, tá? E o reino vegetal já é mais avançado, tem manifestações mais avançadas, né, do reino vegetal do que no reino mineral, que é o reino anterior, né? Os vegetais são compostos de matéria inerte também, só que são dotados de vitalidade, né? Eles já têm o fluido vital, né, no reino vegetal. Então, tem vida orgânica. Se você pensar, né, se a gente for pensar, por exemplo, no reino mineral, por exemplo, a química, né, as ciências convencionais, eles conseguem formar, através de agregação de matéria, agregação de moléculas, conseguem formar certos cristais em laboratório. Mas, por exemplo, um ser do reino vegetal, uma planta, se a planta morre, não tem laboratório que faça uma folha igualzinha, viva, né, como uma planta normal. Justamente porque existe a vitalidade, né, que essa vitalidade é por causa do fluido vital, tá? Então tem vida orgânica, mas não pensam, não tem percepções e não tem sensação de dor. Os seres do reino vegetal, eles têm sensibilidade, tá? Mas não é uma sensibilidade igual à nossa. Então, essa sensação de dor, que podemos dizer que pode haver no reino vegetal, não é o mesmo tipo de percepção de dor que nós humanos sentimos, tá? Mas os seres do reino vegetal, eles têm a sensibilidade, tá? Mas não é a mesma coisa que a gente possa comparar com a nossa, tá certo? Então a gente não pode, por exemplo, sair por aí arrancando as plantas, né? As plantas têm sensibilidade, nós estaríamos matando, digamos assim, um ser que é dotado de vida orgânica, um ser que é dotado de vitalidade, tá bom? Então, eles não têm vontade própria, não têm consciência de si mesmos, né? As plantas do reino vegetal, e o instinto que eles possuem é natural e cego. Por exemplo, aquelas plantas que a gente vê como os girassóis, por exemplo, que elas, o caule delas, né, gira em direção aonde tem a luz. Isso é um instinto. Não é porque ela pensou, eu vou virar para o lado direito porque para o lado direito tem sol e eu gosto mais de sol. Não, é uma coisa instintiva, né? Elas não pensam para fazerem isso, tá bom? É um instinto de conservação mecânico. As plantas, por exemplo, carnívoras, que captam, né? Por exemplo, um insetinho que está passando e absorvem esse inseto para sua alimentação. Elas não pensam para fazer isso. É um instinto, né? Esse é um instinto natural delas para se conservarem, para se manterem vivas, tá bom? E qual é a característica básica, né? Qual é o conhecimento que o princípio inteligente adquire quando está passando pelo estágio no reino vegetal? Sensibilidade, né? A sensação. E aqui tem uma perguntinha no Livro dos Espíritos, né? Como entender que algumas plantas denotam grande sensibilidade e uma certa espécie de vontade? E a resposta são uma transição entre o vegetal e o animal, mas não tem vontade própria, não pensam. Ou seja, aquelas plantas que são mais aprimoradas, tipo aquelas plantas carnívoras, por exemplo, né, as dioneias, elas já são bem mais evoluídas, digamos assim, em torno de indo já para uma individualização maior. Não é uma individualização completa, mas elas já são um pouco mais individualizadas, um pouco mais evoluídas, né? Já indo para o próximo reino. Uma planta carnívora, por exemplo, ela tem uma evolução maior dentro daquele reino vegetal
do que uma planta, do que uma outra planta que não seja carnívora, por exemplo, tá bom? Então, mas mesmo assim, por mais que elas tenham uma sensibilidade maior, elas não têm vontade própria, elas não têm aquele discernimento, por exemplo, que nós seres humanos temos, tá? E outra pergunta aqui: haverá nas plantas, como nos animais, um instinto de conservação que as levem a procurar o que lhes possa ser útil e evitar o que lhes possa ser nocivo? E a resposta: sim, há uma espécie de instinto, mas puramente mecânico. Como eu estava falando agora há pouco, né? Das plantas se rodarem, né? O seu caule em direção à luz, por exemplo, as plantas carnívoras, por exemplo, né? Então, essas plantas têm essa inteligência, entre aspas, mas de uma forma mecânica. Essa inteligência delas pode ser explicada pelo instinto. Elas não pensaram para passarem por aquela situação de mudarem de posição em relação ao solo, pegar o inseto. Não, não é uma coisa para a sua sobrevivência. Aquela espécie de planta, é inerente àquela espécie de planta ter aquelas características, tá bom? É mecânico sempre, plantas não pensam. Nos mundos superiores, as plantas são de natureza mais perfeita, como os outros seres? Sim, tudo é mais perfeito, né, gente, nos reinos superiores. Então, tudo é mais perfeito. As plantas, porém, são sempre plantas, como os animais, sempre animais, e os homens, sempre homens. Por exemplo, uma pessoa que é ser humano aqui na Terra, por exemplo, no reino superior, ela não vai ser planta. Entende? Então, planta sempre planta, animal sempre animal e homem sempre homem. Quando o princípio inteligente progride para um próximo reino, ele não retrocede para o reino anterior. Né? Então, quando o princípio inteligente progrediu, por exemplo, do reino animal, do reino vegetal para o reino animal, por exemplo, do reino mineral para o reino vegetal, ele não vai voltar sem o mineral, tá bom? Então, qual é a intermediação entre o reino vegetal e o reino animal? São aquelas plantas que são mais, digamos assim, mais aprimoradas, né? São os vegetais carnívoros, como por exemplo a dionéia, tá bom? Então poderia ser uma planta mais, possamos chamar de evoluídas, né? São plantas que estão naquela transição já para irem aquele princípio para o reino animal, tá bom? E agora vamos para o reino animal. Então, os animais constituídos de matéria inerte e dotados de vitalidade, ou seja, se não tiver princípio, é como a planta nesse ponto, se não tiver o fluido vital ali dentro, é matéria inerte, tá? Então, a parte física, digamos assim, é matéria inerte. E dotados de vitalidade, tem uma espécie de inteligência instintiva limitada, cujo exercício é mais precisamente concentrado sobre os meios de satisfazer as suas necessidades físicas e prover a conservação. Ou seja, né, os animais, eles já têm o princípio inteligente que está estagiando ali no reino animal, já é bem mais evoluído do que quando estagiava nos reinos anteriores, tá bom? E já é provido de inteligência, mas é uma inteligência muito instintiva também. Ele não pensa, não raciocina, tá bom? Então, por isso, é considerado uma inteligência limitada. E essa inteligência é utilizada mais para satisfazer as suas necessidades físicas, o seu instinto de conservação, tá? Mais para prover a vida. Lembrando, né, que temos a lei de conservação, né, que em todos os reinos, né, existe isso, em todos os reinos da natureza, né? Então, sempre aquele ser procura se conservar na vida. Então, procura os meios possíveis de satisfazer as suas necessidades físicas, tá bom? Então, não há criatividade, ou seja, os animais eles não criam coisas partindo do seu pensamento próprio, né? Então, ele pode até fazer coisas diferentes, por exemplo, com um animal adestrado, por exemplo, que salta sob comando, né? Que faz determinadas coisas, mas teve um adestramento ali. Então, não foi por iniciativa própria que o animal fez aquilo.
é sob adestramento, tá? Então não há criatividade, que é aquela iniciativa própria de criar alguma coisa diferente, criar alguma coisa nova. Então, em relação ao livre-arbítrio, a liberdade deles é restrita aos atos da vida material. Aquele livre-arbítrio que nós temos, né, do ponto de vista moral, de discernirmos entre o certo e o errado e escolhermos para que direção nós vamos tomar, se para o certo e para o errado, né, em relação a atos, em relação digamos assim, uma escolha moral, os animais não têm. Então eles não têm discernimento sobre o que é certo ou sobre o que é errado. Um animal, por exemplo, um cachorrinho que morde alguém, ele não é mau porque mordeu alguém. Né? Então, o instinto dele naquele momento foi de agressividade por algum motivo, mas ele não pensou, eu não gosto dali, eu vou morder porque aquela pessoa... Não, é uma coisa instintiva. Tá? O livre-arbítrio, entre aspas, que os animais têm, é aquele livre-arbítrio, entre aspas, assim que nós podemos dizer que é mecânico, por exemplo. Tá com sede, ele vê a água, ele vai beber a água. Então ele pode escolher ir para cá, onde tem água, ou para lá, ou para o outro lado, onde não tem água. Mas como ele está com sede, ele vai escolher, que é um livre-arbítrio, né? Digamos do ponto de vista mecânico, que ele vai escolher a direção onde tem a água, porque ele está com sede. Então, sempre seguindo mais um instinto, de uma necessidade física, tá bom? Característica básica, então. O que é que o que é que o princípio material adquire? O que é que ele aprende quando está estagiando no reino animal? Elaboração do instinto. Além da elaboração do instinto, a mobilidade, né? Então ele vai em direção às suas necessidades físicas, em direção ao seu instinto de sobrevivência, ele se locomove. Então a locomoção e o instinto são aquisições que o princípio inteligente vai aprender no reino animal. E aqui uma pergunta do Livro dos Espíritos. Os animais possuem algum princípio independente da matéria que lhes sobreviva ao corpo, semelhante à alma? E a resposta, sim, mas uma alma inferior à do homem. Entre a alma dos animais e a dos homens há uma distância, semelhante à existente entre a alma do homem e Deus. Então, na verdade, o que acontece? Os animais, eles já têm uma individualização relativa. Eles não têm consciência igual a nós, né, seres humanos, de que eu tenho um futuro, de que existe algo maior que nós, né, que cria, no caso, um Deus, que eu vou ter consequências em relação aos meus atos. Então, esse tipo de discernimento os animais não têm, né? Mas eles têm uma inteligência, digamos assim, uma individualidade bem limitada, muito mais limitada, se for comparar a nós, né, humanos do reino nominal. Mas eles já têm, por exemplo, um perispírito mais rudimentar, né? Mas eles já ficam, por exemplo, já tem uma certa individualização. Não é individualização total, né, como no reino nominal. Mas se a gente fosse comparar, por exemplo, essa individualização é incomparável, é como se a gente fosse comparar homens com o Deus. Né? É uma alma, digamos assim, ainda é chamado princípio inteligente, né? Mas pode ser chamado de alma porque tem um perispírito, tá bom? Os animais. Mas é completamente diferente do que acontece conosco. Até o próprio perispírito dos animais é bem rudimentar em relação ao perispírito dos homens, tá bom? Mas existe sim um princípio independente da matéria que sobrevive ao corpo, né? Mas essa aqui é interessante, ó. Após a morte, conserva a alma dos animais a sua individualidade, a consciência de si mesmo, que é o que eu estava falando ali. Então, ele tem a sua individualidade, né? À medida que o princípio inteligente vai estagiando nos reinos da natureza, vai adquirindo o aprimoramento dessa sua individualidade. Então, o animalzinho, quando morre, né, ele conserva a sua individualidade, mas ele não tem consciência do seu eu. Né? Então, a vida inteligente ele permanece em estado latente. É uma inteligência muito limitada,
não tem como nós compararmos com a inteligência dos homens, tá bom? Mas ele já é bem mais individualizado do que um ser, por exemplo, do que o princípio inteligente quando está estagiando no reino vegetal, por exemplo, tá? E aqui, que é bem interessante, podem ver como uma pergunta se interliga na outra e vai completando a outra, né? Para a gente entender melhor. Essa aqui é bem interessante, olha. Sobrevivendo ao corpo em que habitou, a alma do animal vem achar-se depois da morte num estado de erraticidade, como a do homem? Então vocês lembram, né, da erraticidade, o que que é? Então, erraticidade, né, o período de erraticidade é aquele período que a gente fica de intervalo entre uma reencarnação e a próxima reencarnação, né? Aquele período que o espírito fica entre duas reencarnações. E o animalzinho que ainda não é espírito, essa pergunta, né? Ele fica na erraticidade também? Então, assim, ele fica numa espécie de erraticidade, mas a gente não pode dizer que ele é um espírito errante, porque nem espírito ele é ainda. Então, vamos ver aqui a resposta. Fica numa espécie de erraticidade, pois que não mais se acha unido ao corpo, mas não é um espírito errante. O espírito errante é um ser que pensa e obra por sua livre vontade. De idêntica faculdade não dispõe os animais. Então, os animais, eles não têm aquele livre-arbítrio como nós temos, né? Consciência de si mesmo é o que constitui o principal atributo do espírito. Então, o animal já tem uma individualidade, mas ele não tem consciência de si mesmo, das consequências dos seus atos, de que ele tem um futuro, né? O do animal, depois da morte, é classificado pelos espíritos a quem incumbe essa tarefa e utilizado quase imediatamente. O do animal, o quê? O princípio inteligente, né, do animal. Então tem espíritos que são, cuja função, né, no mundo espiritual é cuidar dos animaizinhos, que chegam lá no mundo espiritual, né, e vão reencarnar. Eles vão geralmente eles ficam pouquíssimo tempo e eles reencarnam quase que imediatamente, mas pode às vezes durar mais ou menos conforme a necessidade, né? Mas geralmente eles não ficam com aquela consciência de que estão ali no plano espiritual, como nós, quando estamos depois da nosso desencarne, nós ficamos no mundo espiritual conscientes do que nós somos, conscientes do que provavelmente vai acontecer, do aprendizado que iremos adquirir. Os animais não, eles não têm esse discernimento, né? Então, não é lhe dado o tempo de entrar em relação com outras criaturas. Então, o animalzinho, quando ele morre, ele não vai ficar lá no mundo, no, no, no mundo espiritual, né? No plano espiritual, esperando, por exemplo, os donos voltarem. Não acontece, tá? Então, ele quase que imediatamente já reencarna, porque tem que progredir, tem que evoluir, né? O princípio inteligente está estagiando no reino animal para adquirir aprimoramento, né? Lembrando que a sua sensibilidade, mobilidade, né? Então, a sua individualização vai melhorando cada vez mais para poder aquele princípio inteligente evoluir e se tornar espírito já no próximo reino, que é o reino nominal, tá bom? Os animais estão sujeitos à lei de causa e efeito? Então, olha só, os animais têm noção do certo e do errado? Não, né? Então, eles não estão sujeitos à lei de causa e efeito. Olha só a resposta. Não, pois eles não possuem consciência do seu eu. Sua inteligência permanece latente. Então, eles têm uma inteligência limitada, instintiva, né? Então, eles não fazem uma coisa que nós consideramos errada por maldade, digamos assim, por escolha. Não, é por instinto, né? Então, um cão morde alguém, por exemplo, por instinto. Ele não pensou, eu não gosto daquela pessoa, eu vou morder, vou machucar. Não. Então, eles não vão estar sujeitos à lei de causa e efeito. Eles não vão ter que espiar nada, porque eles não têm consciência do que eles estão fazendo, né? Eles não têm consciência do seu eu. Além do instinto, alguns animais possuem uma espécie de inteligência. Com que finalidade essa inteligência é utilizada? Então, inteligência eles têm, né? Mas é uma inteligência limitada. Então, para satisfazerem suas inteligências, suas necessidades físicas e de sobrevivência, ou seja, mais uma coisa instintiva, né? Nada criam
nem melhora alguma realizam. Lembrando que eles não criam nada. Os animais que são aparentemente fazem atos que a gente vê, nossa, que animalzinho inteligente e tudo, geralmente é sobre adestramento, tá bom? Então eles não criaram aquilo ali. Então nada criam, nem melhor alguma realizam. Fazem hoje o mesmo que faziam ontem, nem melhor nem pior. No homem, a inteligência proporciona a vida moral. Então a gente pensa o que a gente vai fazer, como a gente vai fazer determinada coisa para melhorar, a gente sabe que errou, né? Então a gente tem noção, tem discernimento sobre os nossos atos. Já os seres do reino animal não, tá? Então, qual é a intermediação entre o reino animal e o reino nominal? Os macacos, né? Os antropóides. Então, os macacos, digamos assim, são os seres do reino animal que são mais evoluídos, que são mais individualizados em relação aos outros animais, tá? Que têm um instinto mais aprimorado, uma capacidade de inteligência que ainda é limitada, porque ainda é do reino animal, mas menos limitada em relação aos outros seres do reino animal, tá? Aqui vamos falar um pouquinho sobre o elo perdido, né? Transição do reino animal para o homem. O que é elo? Né? Elo é um elemento intermediário que liga duas partes de um determinado sistema. Né? É como se fosse um anel que segura duas partes, né? Uma coisa, onde termina uma coisa e começa outra, tá bom? Então, a ausência de elos nessa transição deve-se à evolução que se processa também fora da matéria, podendo nesse estágio, onde o princípio inteligente encontra-se revestido somente da protoforma espiritual correspondente à espécie, sofrer modificações adaptativas com as quais se materializam por ocasião do plano terreno. Ou seja, traduzindo isso aqui, por que é tão difícil para nós entendermos esse elemento intermediário, né? O que faz essa transição do reino animal para o reino nominal? É porque, na verdade, essa transição do ponto de vista da transformação do elemento espiritual, né? Que é o princípio espiritual. O princípio espiritual para espírito é uma coisa que se processa a nível espiritual, no plano espiritual. Né? Existem transformações que estão acima do nosso entendimento, que acontecem no plano espiritual, né? Sobre o perispírito. Lembram que o perispírito do animal é bem mais rudimentar, então existem aprimoramentos que são realizados no plano espiritual, né? E aquisições que aquele princípio inteligente vai adquirir para se transformar em espírito, né? Então isso não é no plano terreno que acontece, é no plano espiritual, né? E aí aquele ser vai se materializar no plano terreno, né? Sob o reino nominal, sob uma forma humana no reino nominal. Mas todas essas aquisições, né, que vão modificar aquele princípio inteligente para se transformar em espírito, é lá no plano espiritual que acontece. Então é muito difícil para nós entendermos qual é o processo, explicarmos qual é o processo que vai acontecer naquele princípio inteligente que vai explicar a progressão para um espírito propriamente dito. Tá bom? Deixa eu ver se consigo passar aqui. Pronto. Opa, passei demais. Então, Emmanuel, em A Caminho da Luz, fala sobre a grande transição. Gente, esse livro é muito legal, esse livro é muito bom. Ajuda bastante a gente a entender várias coisas. Aconselho a todos lerem, tá? Então, ele fala lá assim: os séculos correram o seu velário de experiências penosas sobre a fronte dessas criaturas de braços alongados e pelos densos, até que um dia as hostes dos invisíveis operaram uma definitiva transição no corpo perispiritual pré-existente dos homens primitivos, nas regiões siderais, em certos intervalos das suas reencarnações. Ou seja, ele está explicando aqui de uma forma um pouquinho mais, né, florida, que essa transformação que acontece no ser humano, no ser rudimentar, né? No caso aqui, não ser humano, na verdade, no animal
que é mais rudimentar, para se introduzir no reino nominal, é uma coisa a nível espiritual, né? Ele diz, nos intervalos de suas reencarnações, ou seja, no plano espiritual, né? Eis a resposta que a ciência buscava desde Charles Darwin, quando escreveu a famosa teoria sobre a origem das espécies. O elo perdido seria o espécime intermediário entre o macaco e o homem Pithecanthropus erectus, cujos fósseis foram encontrados em Java em 1894. Então aqui ele está explicando o que pode ser o primeiro ser, né, do reino nominal que houve sobre a Terra, né? No caso seria esse Pithecanthropus erectus, né? Mas só que hoje em dia, isso aqui foi logo no início. Como que aconteceu lá nos primórdios, né? Os primeiros seres do reino nominal, né? Mas essas transformações todas, para passar essa transição do elemento espiritual para um espírito, são muito além do nosso entendimento, né? Essa transição é feita no plano espiritual, né? E vai agir sobre a matéria, né? Porque a matéria é diferente do ser que está no reino animal e no reino nominal. Mas teve toda uma transformação no perispírito, no corpo perispiritual também, né? Até chegar ao perispírito propriamente dito, mais, entre aspas, evoluído que nós temos hoje, tá? Então, o que o reino nominal adquiriu, né, que não tem nos outros reinos, né? Então, tudo que tem nos outros reinos tem no reino nominal, né? Tudo que existe nas plantas e nos animais. Então, tem capacidade de agregação entre as moléculas, né? Agregação da matéria, tem sensibilidade, né? Que isso foi no reino vegetal, e tem mobilidade e sensibilidade, instinto, tem tudo que tem nos outros reinos, né? Domina as outras classes todas, por quê? Porque tem inteligência especial ilimitada. Na verdade, assim, a consciência do seu eu, a gente só existe no reino nominal. Então, por mais espertinho que seja um animal, por exemplo, ele não tem consciência do seu próprio eu, né? Ele não tem a consciência de que ele vai para algum lugar, que ele veio de algum lugar, que ele está fazendo uma coisa certa, está fazendo uma coisa errada. Então essa inteligência especial é adquirida no reino nominal. Quando nós passamos de elemento espiritual para espíritos propriamente dito, tá? Então, sua inteligência, né, no reino nominal, lhe dá consciência do seu futuro, percepção das coisas extramateriais, ou seja, ele já percebe suas próprias emoções, que isso não é palpável, né? Pensa no futuro, pensa no passado, pensa no que vai fazer, pensa no que já fez, pensa em melhorar, né? E tem o conhecimento de Deus. Por mais que algumas pessoas se digam ateus, né? Sempre existe aquela sensação que já é inerente aos seres humanos de que existe alguma coisa além do seu próprio discernimento, alguma coisa além da sua inteligência que ele não sabe explicar. Então os animais não têm esse tipo de discernimento, tá? Nas linhas da civilização, o reflexo precede o instinto. Este, né, o instinto, a atividade refletida. Esta, a inteligência. Esta, por sua vez, a razão. E, finalmente, esta, a responsabilidade. Então, isso aí é a evolução, né? O princípio inteligente vai evoluindo nos diferentes reinos durante muito, muito tempo, até chegar num ponto que vai ter razão, ou seja, consciência do seu próprio eu, e responsabilidade, ou seja, quando nós adquirimos essa responsabilidade, essa inteligência mais aprimorada no reino nominal, nós estamos sujeitos já à lei de causa e efeito. Nós já podemos responder sobre os nossos atos, né? Então, a razão confere a responsabilidade, tá?
Então, as características principais deste reino: aparecimento do pensamento contínuo. Então, os animais, eles podem até pensar, eles têm uma inteligência limitada, né? A gente falou. Mas eles podem até pensar, mas o pensamento deles é fragmentado. Não é um pensamento contínuo que nós temos, elaboração de ideias como nós temos, tá? Livre-arbítrio, né? Nós sabemos discernir entre o bem e o mal e vamos escolher o que a gente vai fazer, se bem ou se o lado bom ou se o lado mal, e vamos, lógico, ser responsabilizados sobre os nossos atos, né? Porque nós temos a responsabilidade moral. Então isso só acontece no reino hominal, tá? Então, recapitulando, né? No reino, o princípio inteligente ele estagia em todos os reinos da natureza e através desse estágio, em cada reino, vai adquirindo certos princípios, né? Digamos que certas habilidades, né? Certos aprendizados para poder evoluir. Então, no reino mineral, o princípio de atração, agregação entre as moléculas. No reino vegetal, a sensibilidade, sensação, né? No reino animal, o instinto e a locomoção. E no reino nominal, livre-arbítrio, pensamento contínuo e razão. Então, a evolução do princípio inteligente, né? Processo de evolução, o princípio inteligente estagia pelo reino mineral, vegetal e animal. Transformação gradual do princípio inteligente até a condição de espírito, que há no reino nominal, né? E depois acaba no reino nominal? Não. Próximo passo, reino angélico, que todos nós, vai demorar muito, mas todos nós chegaremos lá, tá bom? Então, analisando as estruturas orgânicas, é difícil estabelecer um limite entre os animais e o homem. Essa é a perguntinha do Livro dos Espíritos, né? Onde encontramos a grande diferença entre ambos? Reconhecerei o homem pela faculdade de pensar em Deus, né? Então, a faculdade de pensar, de ter um raciocínio lógico, né? É a grande diferença, né? De ter uma consciência do seu próprio eu. São diferenças fundamentais entre um homem, um ser humano e um animal, né? O espírito do homem tem, após a morte, consciência de suas existências anteriores ao período de humanidade? Não. Interessante isso aqui, né, gente? Não, pois não é desse período que começa a sua vida de espírito. Se é difícil, né, para o homem se lembrar das suas reencarnações passadas, quando são muito longínquas da atual, imagina se a gente vai lembrar do que aconteceu com o meu princípio espiritual quando eu estava estagiando, por exemplo, no reino vegetal. Porque não era eu, não era a Liana ali. Era o princípio espiritual, era pouquíssimo individualizado, não tinha praticamente individualização. E foi se individualizando até chegar no reino nominal, que se torna espírito. Então nós temos consciência de nossas existências anteriores. A possibilidade disso acontecer é quando nós estamos já com o nosso espírito propriamente dito no reino nominal, tá bom? Então olha lá a resposta. Difícil é mesmo que se lembre de suas primeiras existências humanas, como difícil é que o homem se lembre dos primeiros tempos de sua infância e ainda menos do tempo que passou no seio materno. Essa é a razão porque os espíritos dizem que não sabem como começaram. É porque, gente, é um processo muito, muito demorado. Séculos, milênios, né? Então, lembre-se que o princípio inteligente estagia em todos os reinos da natureza. E é muito tempo que passa em cada reino da natureza. Ou seja, imagina, né, gente, para a gente chegar no último reino, que é no reino angélico, quanto tempo ainda vai demorar, né? Se vocês lembrarem, por exemplo, Jesus, né? Há mais de 1000 anos atrás, ele já era um espírito puro, um espírito totalmente evoluído, né? Imagina quanto tinha de tempo, né? Quanto antigo era aquele espírito naquela época, que pra gente é muito, muito, muito tempo atrás, né? Quanto de progresso aquele espírito, né, de Jesus já tinha passado para se tornar quem?
que ele era Jesus, né? Um espírito puro, um espírito perfeito, né, gente? Então, assim, é um progresso, são etapas de evolução extremamente demoradas que acontecem, né? Desde o princípio inteligente, estagiando nos reinos todos da natureza, até evoluir a nível de espírito e entrar no reino nominal. Se todos os homens são formados dos mesmos materiais encontrados na Terra, como explicar as diferenças físicas e morais entre os povos? Então, essas diferenças estão relacionadas à ação de várias coisas, né? A ação do ambiente, na verdade, né? A ação do clima, da vida, dos costumes. Então, todos nós somos seres humanos que temos o espírito individualizado, com consciência do seu próprio eu, mas existem muitas diferenças, né? Dependendo do local onde nós vivemos, do estilo de vida que tenhamos, existem diferenças, são inerentes a cada ser humano, né? Mas todos nós teremos condições de progredir, teremos condições de melhorar, teremos condição de evoluir. Então, gente, existe uma obra bem interessante do Durval Ciampone, que é a Evolução do Princípio Inteligente. Quem tiver interesse em ler, que vai haver várias explicações, né, sobre os problemas relativos à evolução, seja do espírito, né, já no reino nominal, seja de outros seres vivos. É bem interessante esse livro, também é recomendado para um aprimoramento do nosso estudo de hoje. Tá? É muito interessante também a leitura da Gênese, né, de algumas partes da Gênese que fala sobre esse assunto também, sobre os 3 reinos, tá, gente? Então, olha só, eu espero que vocês tenham gostado, né, da aula, que vocês aproveitem bastante esse estudo, que vocês deem uma lida lá na apostila do ESD 1, que tem umas explicações bem fáceis de entender a respeito desse assunto, tá, gente? Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem mandar as perguntinhas no grupo ou então pro meu pessoal mesmo, tá? Dúvidas sempre existirão, né? E a gente vai estudando, a gente vai perguntando, a gente vai lendo e a gente vai se esclarecendo cada vez mais, né? Que a gente vai evoluindo sempre. Gente, muito obrigada pela atenção de vocês, espero que vocês tenham gostado, espero que eu tenha sido clara em relação às explicações, tá bom? Espero que nós possamos nos encontrar muito em breve. Então vamos fechar com a nossa oração de encerramento, vamos fechar os nossos olhos? Então, muito obrigada, nosso querido Mestre Jesus, por esse estudo de hoje que nós estamos encerrando agora. Nos ajude a irmos sempre em busca de mais sabedoria, de mais conhecimento, nos ajude a termos alegria e esperança de estudarmos cada vez mais e aprendermos cada vez mais. Porque quanto mais sabedoria nós tivermos, quanto mais aprendizado, entendimento nós tivermos, mais fácil fica de nós entendermos a nossa missão nesse mundo, nossas limitações. E nós temos sempre capacidade de melhorar cada vez mais, que nós temos capacidade de progredir cada vez mais, né? Quanto mais conhecimento nós tivermos, mais aceitação nós vamos ter em relação a que nós somos filhos de Deus, estamos sujeitos à sua bondade, à sua vontade e teremos consequências sobre os nossos atos. Então, como nós sabemos, temos consciência que sempre seremos responsabilizados pelos nossos atos, quanto mais conhecimento nós tivermos, mais força de vontade para tentarmos ser pessoas boas nós teremos. É muito importante nós adquirirmos conhecimento no sentido de nos aprimorarmos, de nos melhorarmos para sermos pessoas melhores a cada dia. É difícil, mas nós sempre pedimos força a Jesus, para termos força de vontade para procurarmos o lado melhor. E que nossos amigos espirituais que estão perto da gente, ali tentando nos ajudar sempre, que nós possamos ouvi-los, né, para seguirmos sempre o caminho do bem. Então, muito obrigada, nos ajude a termos uma ótima noite, nos proteja. Tá bom, gente? Boa noite a todos, até a próxima.